Existe uma geração que destruiu a própria saúde mental para construir estabilidade. E a outra que destruiu a própria estabilidade para construir a saúde mental. E talvez seja por isso que boomers e millennials nunca conseguem se entender. Os boomers aprenderam a sobreviver e os millennials aprenderam a sentir. O problema é que as duas não aprenderam a viver. Então galera, esse vídeo é um vídeo que eu tô querendo fazer já há muito tempo, que é sobre as gerações boomers e millennials. E existe uma diferença que vai muito além da idade. Ela envolve visão de mundo, tecnologia, dinheiro, trabalho e valores. Bom, então vamos lá. Quem são os boomers e os millennials? Os chamados baby boomers são os filhos do pós-guerra. Baby boomers são aqueles que nasceram entre 1946 e 1964. Eles cresceram numa época de crescimento econômico, valorização do trabalho duro, estabilidade, ascensão do capitalismo industrial, fortalecimento da família tradicional e poucas distrações tecnológicas. Eles aprenderam que se você trabalhar duro por anos, você será grande e terá estabilidade. Por isso que a maioria deles valoriza tanto fazer uma faculdade, por exemplo. Essas promessas funcionavam naquela época, mas hoje aparentemente não é a mesma coisa. Então agora vamos ver como são os millennials. Os millennials são as pessoas nascidas entre 81 e 97. Bom, eles cresceram com o avanço da internet, com a globalização, com crises econômicas, com as redes sociais, com o excesso de informação, o aumento de ansiedade e também a instabilidade profissional. Eles aprenderam que o mundo muda rápido demais para que eles se apeguem à estabilidade. Já não funciona mais a estabilidade. Por isso, valorizam experiências, flexibilidade, autenticidade, propósito e principalmente a liberdade. Agora vamos à grande diferença filosófica dessas duas gerações. Uma frase clássica dos boomers seria: viver é sobreviver e construir. Isso é uma mentalidade de segurança, de conforto, de patrimônio, carreira sólida, disciplina e resistência emocional. Eles vieram de um mundo que era mais difícil fisicamente. Muitos cresceram ouvindo frases como engole o choro ou trabalha primeiro. Também tem a vida é dura e emprego é privilégio. Agora, já os millennials, seria uma frase basicamente assim: viver é encontrar sentido. Então, as características dessa mentalidade sugerem saúde mental, identidade, liberdade, felicidade, autenticidade e experiências emocionais. Eles vieram de um mundo menos físico e mais psicológico. Cresceram ouvindo frases como você pode ser o que você quiser, siga seus sonhos e encontre a sua paixão. E o problema disso seria que o mercado real nem sempre permitiu esse tipo de mentalidade. Agora vamos falar sobre os conflitos entre as gerações. Como os boomers enxergam os millennials? Frágeis, ansiosos, impacientes, preguiçosos, reclamões e dependentes emocionais. Por que os boomers valorizam resistência? E os millennials, como eles enxergam os boomers? Pouca consciência emocional, frios, emocionalmente fechados, workaholics, rígidos, autoritários e desconectados espiritualmente. Porque os millennials, eles valorizam sensibilidade e consciência emocional. E o que mudou no mundo? As pessoas acham que as gerações mudaram porque sim, mas o mundo mudou drasticamente. Grande parte da nossa vivência vem das condições externas. Agora vamos falar de alguns assuntos externos das gerações. Por exemplo, a economia. Bom, a economia nos boomers tinha as seguintes características. Eles conseguiam, por exemplo, comprar uma casa mais cedo,
que os millennials. Os empregos duravam décadas, porque é isso que eles procuravam na época. A faculdade, naquela época, garantia a ascensão deles. E também o custo de vida era menor proporcionalmente ao que é hoje. Então o esforço tinha um retorno mais previsível. Já os millennials vivem uma inflação imobiliária, salários achatados, uma hipercompetição, burnout, trabalhos instáveis, faculdades que talvez não te levem à sua carreira e uma economia totalmente nova, né? Uma economia digital, em que o mundo inteiro ainda está compreendendo isso. Muitos millennials sentem: trabalho muito, mas não consigo prosperar. Trabalho muito, mas não consigo construir uma estabilidade. Agora vamos falar das tecnologias. Na época dos boomers, a tecnologia era mais uma ferramenta, uma chave de roda, por exemplo. Já para os millennials, a tecnologia incorporou a sua vida. É algo que está diretamente ligado à pessoa. Eu lembro numa época quando eu era adolescente que a gente já fazia live pelo Omegle e também usava o Twitter já naquela época, né? Então isso muda muita coisa na sociedade, como por exemplo a atenção, a autoestima, a comparação excessiva, a ansiedade, relacionamentos e principalmente a identidade. Agora, falando de relacionamentos, os boomers se casavam mais cedo. Eles também tinham relações mais duradouras. Também tinha uma grande pressão social em cima deles e principalmente tinham papéis definidos. E isso gerava muitos e muitos problemas. Agora, os millennials, nos relacionamentos, eles têm mais medos de compromisso, mais flexibilidade nas relações, tem um excesso de opções de aplicativos, as pessoas se tornaram mais individualistas e ao mesmo tempo buscam por conexões mais profundas, mas também tem relações mais frágeis ou até descartabilidade emocional. Já no trabalho, para os boomers, a frase principal seria: vista a camisa. Valorizavam permanência, estabilidade, lealdade e autoridade. Eles respeitavam mais hierarquias. Já a frase para os millennials seria: eu não quero viver só para trabalhar. Valorizam equilíbrio, propósito, liberdade, home office e autonomia. Estão cansados que alguém mande eles fazerem o que eles devem fazer. Agora vamos falar da saúde mental, talvez seja a maior ruptura desses assuntos. Para os boomers, a saúde mental era puro tabu. Problemas emocionais eram escondidos, ignorados, debochados ou tratados como fraqueza. Já os millennials transformaram isso em pauta pública. Falam sobre ansiedade, traumas, terapias, depressão e autocuidado. Isso trouxe mais consciência emocional e mais cuidado para as pessoas. E também menos repressão, né? Quando colocaram a palavra bullying, por exemplo, foi algo que trouxe mais holofote para esse assunto, né? Porém, também trouxe alguns pontos negativos. Por exemplo, a hiperidentificação com o sofrimento, trazendo sim a depressão. Também o excesso de autoanálise, e isso pode travar a gente e fazer a gente não agir, né? E também a fragilidade emocional, que em alguns casos é bom, mas outros também podem derrubar a gente. E agora a parte mais interessante disso tudo é que nenhuma das gerações está totalmente errada. Então vamos classificar aqui alguns pontos positivos dos boomers e dos millennials. Bom, o que os boomers têm de valioso seria a disciplina deles, a consistência, a resistência, a paciência, a visão de longo prazo e também a capacidade de suportar desconforto, já que era uma época que tinha mais tédio, né?
e menos informação. E agora, o que os millennials têm de mais valioso? A inteligência emocional, a autenticidade, a criatividade, a consciência psicológica, a quebra de padrões tóxicos que vivemos com os boomers e também a busca por significado maior da vida. Agora, o grande problema das gerações. Muitos boomers sacrificaram, por exemplo, emoções, presença com os filhos, felicidades e relações que poderiam ter nutrido em nome da estabilidade. Agora, qual o grande problema dos millennials? Muitos sacrificam a constância, a disciplina e a capacidade de superar o desconforto em busca de felicidade instantânea ou da identidade perfeita. Boomers foram treinados para sobreviver. Os millennials foram treinados para sentir. E talvez o equilíbrio esteja bem no meio. Bom, se você é como eu, um millennial, provavelmente vai se identificar com esse vídeo. E eu gostaria muito que você, se você pudesse deixar o like e se inscrever no meu canal. É só mais um porém na sua vida. Questões com seus pais ou tios, ou não importa, se eles são baby boomers e você millennial, você vai entender que talvez você esteja passando por algum conflito dessa idade. Alguns têm culpa por trabalhar demais, por exemplo, ansiedade por não vencer. Também tem aquela sensação de vazio, que eu preciso realizar algo, mas eu não consigo chegar lá. Também tem aquela pressão por produtividade que o mundo atual exige como nunca antes. Claro, a comparação constante com a vida alheia. Nossos pais acreditavam que trabalhar duro valia a pena, resolveria a vida. E a nossa geração descobriu que isso não resolve o vazio que há dentro da gente. Os boomers aprenderam a sobreviver e os millennials aprenderam a sentir. Ou seja, nenhum dos dois equilibraram isso perfeitamente. Nós millennials não sejamos fracos como eles dizem. Talvez apenas cansados de fingir que está tudo bem. Enquanto ignoravam questões emocionais, a gente está enfrentando de frente. Seja com eles mesmo ou tentando quebrar esses padrões na nossa mente. A geração dos nossos pais construíram ou tentaram construir patrimônio. A nossa tenta reconstruir a nossa própria mente. Então isso me leva a crer que talvez toda geração seja apenas uma resposta para a geração anterior. E quando você consegue enxergar as coisas de outra maneira, você acaba transformando todo esse teatro que a gente cria na nossa mente, né? Onde cada um tem o seu papel e a gente acaba criando padrões repetitivos nessa cena. Então, a única coisa que pode salvar a gente é a consciência de tudo isso. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado até aqui. Se inscreva, deixe seu like e até mais. Falou!